Adore ao nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Quantos podem se alegrar? Porque o Senhor preparou este dia para que você pudesse adorá-lo. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Para nós é motivo de alegria termos esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, direcionado pelos nossos pastores, a trazer uma palavra ao coração da igreja, tendo a plena convicção de que o Senhor já tem falado aos nossos corações e só vai completar aquilo que Ele já tem falado conosco. Pega a tua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos meditar somente no versículo de número 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Enquanto você procura, você vai dando glória a Jesus. Você que encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Repetindo a leitura: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Podeis glorificar ao Senhor por esta palavra. Meus amados irmãos, nós temos uma palavra direcionada ao coração da igreja nesta noite. Eu tenho uma palavra direcionada ao coração da igreja, porque o Senhor já tem ministrado ao nosso coração alguns dias acerca desta palavra. Mas quando nós olhamos para esse texto, algumas coisas surgem como importantes, como necessárias, para que nós venhamos a entender o que o apóstolo Paulo está querendo falar ao escrever algo tão peculiar à igreja de Corinto. Porque a primeira impressão que nós temos desse texto é até um tanto estranha, porque ele vai dizer que a palavra da cruz é loucura. E se nós não estivermos baseados num contexto, baseado em tudo aquilo que está acontecendo neste momento da igreja de Corinto, nós não teremos a consciência do que o Espírito de Deus queria ministrar ao coração daqueles irmãos através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Mas nós precisamos entender que a igreja de Corinto, por mais que seja, ou por mais que fosse, uma igreja recheada de dons, onde havia manifestações grandiosas através dos dons do Espírito, é uma igreja onde havia muitas dissensões. E uma das dissensões que estava permeando no meio do povo, é que o povo dizia que uns pertenciam a Paulo, outros pertenciam a Apolo, outros pertenciam a Pedro, e outros então pertenciam a Cristo. Gerou-se uma discussão no meio do povo a quem eles pertenciam, e isso foi trazendo uma dissensão, uma divisão no meio da igreja. Feito isso, o apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito, tem a direção de escrever esta carta, e já no primeiro capítulo ele menciona a importância do seu apostolado, e que esse apostolado, o envio dele para aquele povo, não era para trazer uma consciência de que eles pertenciam ao apóstolo Paulo, mas que todo o ensino, que toda a pregação levada àquele povo, é para que eles tivessem a consciência do poder do evangelho, para que eles tivessem a consciência que eles verdadeiramente pertenciam, independente de quem lhes trazia a verdade da palavra. E eles precisavam entender que muito além de Apolo, muito além de Paulo, muito além de Pedro, eles pertenciam a Cristo. Mais importante que qualquer coisa na tua vida, não interessa o carro que você tem, não interessa a empresa que você trabalha, muito menos o sobrenome que você tem. O que importa na vida de alguém é se ele pertence ou não a Cristo.
O que importa na vida do ser humano é se ele pertence ou não ao Senhor. Mas esta noite foi separada pelo Senhor para que isso seja transformado na tua vida. A partir de hoje não te conhecerão pelo teu sobrenome. A partir de hoje não te conhecerão pela tua profissão. A partir de hoje não te conhecerão pelas alianças que você tem. A partir de hoje te conhecerão pelo nome daquele a quem você pertence. E você certamente nesta noite sairá deste lugar com uma consciência: eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Cristo, alamanda lavachuri como alavachandaraia. Tem gente que te conhece pelo vício que você tem gente alamanto como iniciandaraia, tem gente que te conhece pela bebida que você bebe, mas a partir de hoje vão te conhecer por quem você pertence. Oh, glória a Jesus! O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E ele traz algo até um tanto duro de imediato. Ele diz: está Cristo dividido? Para que vocês tenham uma percepção, uma dúvida a quem vocês pertencem. Alguém querendo mostrar que pertencia a Pedro, alguém querendo mostrar que pertencia a Apolo, a Paulo. Acaso está Cristo dividido? Diga para alguém ao seu lado: você precisa pertencer a Cristo. Está com medo dele? Diz: você precisa pertencer a Cristo. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência. Ele vai escrevendo e ele vai chegar num ponto muito importante, que é o ponto que nós lemos. E ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A loucura, o que está sendo classificado como loucura, não é o método com o qual a palavra da cruz é ensinada. Não é o modo como ela é pregada, mas a dificuldade que ela tem de ser entendida, de ser associada. Da verdade da palavra da cruz verdadeiramente entrar na tua consciência de imediato. Porque quando nós começamos a discorrer acerca da palavra da cruz, que alguém que estava nos céus, que era a própria palavra, que era o verbo vivo, decidiu se entregar por amor de nós, se não for pelo Espírito de Deus, essa verdade não assenta com tanta facilidade em nosso coração. Então isso soa para muitos como uma loucura. Isso é difícil de ser associado. Isso é difícil de ser entendido. Então o que ele quer é que eles compreendam. Não que exista uma loucura no modo de falar. Não é isso. Mas é que há uma dificuldade de ser associada. E muito em virtude disso, nós vamos entender o porquê que é muito complicado que aquele povo, ou até mesmo nós da atualidade, sem o Espírito Santo, compreendermos a palavra da cruz. Primeiro ponto, os judeus tinham uma dificuldade imensa de entender que Jesus era o Messias prometido, porque o Messias que eles aguardavam era um Messias político, era um Messias que viria com poder militares, que viria tirá-los do poderio do Império Romano, e que juntaria forças, congregando nações, colocando Israel acima das nações. E quando eles percebem que Jesus vem com um discurso de que não vai assumir o trono aqui na terra, mas que o reino que ele veio estabelecer é um reino celestial, isso começa a gerar uma confusão na mente dos judeus. Pior do que isso, depois que Jesus morre, e a sua morte é uma morte no madeiro, se torna mais complicado deles aceitarem que ele é o Messias, porque a morte mais vergonhosa para um judeu era uma morte de cruz. Então, dizer para um judeu que Jesus era o Messias prometido, e eles entenderem que enquanto judeu ele morreu daquela forma, para eles ele nunca seria, como para eles nunca foi, o Messias prometido a Israel. Então o apóstolo Paulo ele vem para desmistificar tudo isso pelo Espírito de Deus. E até mesmo
nos Gálatas ele comprova isso, capítulo 3, verso 13 de Gálatas, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é o que era associado na mente de todo judeu: maldito o que for pendurado no madeiro, maldito o que for pendurado no madeiro. Agora pensa comigo, meus irmãos, se você fosse pregar para um judeu e dizer que Jesus era o Messias prometido, e eles se lembrassem da palavra da cruz, daquele que estava na cruz, eles associariam que ele era o Messias? Não, porque quem fosse para a cruz para eles era maldito. Diga para alguém: para os judeus, quem fosse à cruz era maldito. Segunda coisa, para os gregos, eles eram muito levados pelo conhecimento, pela filosofia, e eles escarneciam como que uma divindade, que aos seus olhos não tinha sabedoria, e nem poder para salvar a si mesmo da condenação da cruz, podia ser a salvação para eles. Porque para eles Jesus não tinha sabedoria nenhuma, no sentido filosófico da palavra. E se ele verdadeiramente era um rei poderoso, como é que não teve condição nem de salvar a si próprio? Então, para os gregos era complicado associar, e realmente a palavra da cruz parecia loucura. Para os romanos também era complicado associar isso, porque eles tinham certeza que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada, de maneira que era inconcebível que Jesus pudesse ser divino e ao mesmo tempo um criminoso condenado à pena capital. Se não fosse pelo Espírito Santo, dificilmente assentaria no coração de alguém a palavra do Evangelho. Para os judeus, por ser maldito; para os gregos, por não ser sábio e não ter condição nem de sair da própria cruz que foi levado. E para os romanos, como é que ele pode ser alguém enviado por Deus, ser divino e ao mesmo tempo ser levado a uma pena capital? Nós estamos falando de 3 tópicos, e o último, talvez o mais importante deles, além de toda a contribuição histórica, cultural, filosófica, havia também uma contribuição espiritual. Porque o apóstolo Paulo, como foi pregado aqui na quinta-feira, ao escrever a segunda carta, ele vai dizer, no capítulo 4, verso 1 ao 4 de Coríntios: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Para os romanos era difícil essa ideia, para os judeus era difícil essa ideia, para os gregos era difícil essa ideia só por meios naturais, mas ainda havia o poderio das trevas por trás, tentando impedir que a luz do evangelho brilhasse na mente daqueles que recebessem a palavra de Deus. Como assim? Tem muita gente que entra num culto como esse, recebe uma palavra e ainda sai daqui sem entender a verdade do evangelho. É porque tem espíritos malignos, tem hostes espirituais da maldade para impedir que a palavra da cruz seja levada ao teu coração. E quando você escuta essa palavra, você fica: mas isso é loucura, mas isso é inconcebível, mas isso é inaceitável. Mas toda opressão, toda cadeia do inferno, toda fortaleza está sendo destruída, está sendo dissipada pelo poder da palavra de Deus. E você que um dia teve dificuldade de receber a semente do evangelho no teu coração, seja livre agora pelo poder do nome de Jesus. Seja livre agora pelo poder do nome de Jesus. Havia uma dificuldade, porque espíritos malignos, o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento daquele povo para compreender a palavra da cruz. Oh, glória a Jesus. Mas diga comigo: pelo poder de Deus, toda ação do inferno vai ser destruída nesta noite.
Toda ação do inferno vai ser destruída nesta noite. Dê a mão para alguém aí, diga para ele: pode até parecer loucura, mas a palavra da cruz é poderosa. Pode até parecer loucura, mas a palavra da cruz é poderosa. Pode até parecer loucura, mas a palavra da cruz é poderosa. Glória a Jesus. E tudo isso seria desfeito, porque o próprio apóstolo Paulo vai escrever na segunda carta, capítulo 10, verso 4 e 5: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, levando todo entendimento cativo à obediência de Cristo. Então nada que o inferno projetou para essa noite vai prosperar. Talvez se um filho saiu de casa dizendo: eu vou para o culto, e uma mãe dobrou o seu joelho e disse: Senhor, ministra ao coração dele nesta noite, tira ele dessa vida, o demônio que te impedia hoje vai cair por terra, porque a palavra da cruz vai transformar a tua vida. E nós temos ousadia em dizer, porque a primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, parte B: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O poder de que toda esta cadeia seja levada ao chão não está vinculada à pessoa daquele que ministra, está vinculada ao poder desta palavra. Então ele quer trazer isso à consciência deles. Embora parecesse loucura, era poderosa. Tão poderosa ao ponto que você que já a recebeu, lembra de tudo que você já passou e aonde Deus está te colocando. Faça uma reflexão, lembra quem você era. Lembra de onde Ele te tirou. Alamanturi alavachuri comanácia. Alamanturi calabachuri andarás. Porque eu gosto quando o apóstolo Pedro escreve: e vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí a gente enche o peito, enche o ego, mas ele vai dizer: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem amigo que só vai na tua casa quando tem festa, quando tem salgadinho, quando tem bolo, quando tem refrigerante. Jesus foi ao teu encontro nas trevas. Jesus te buscou no vício, Jesus te buscou no baile, Jesus te buscou no adultério, Jesus te buscou aonde ninguém te buscaria. Diga para alguém: foi nas trevas, foi nas trevas, foi nas trevas. Foi nas trevas que Ele te encontrou. Mas te digo uma coisa: Ele não te deixou nas trevas, Ele te trouxe para a luz. Ele te trouxe para a luz, Ele te trouxe para a luz. E para você que ainda está em trevas, a luz do Evangelho está brilhando sobre a tua vida nesta noite. É loucura para os que perecem. É difícil de ser associada, é difícil de ser concebida, mas para nós os que cremos, é o poder de Deus. Pode ser que tenha alguém aqui com uma dúvida: por que esses crentes dão tanta glória quando ouvem o que sai desse altar? Porque a gente entende que a palavra que sai daqui é poderosa. Pode parecer loucura para alguém quando alguém diz: enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua casa. Aí as pessoas ficam assim: mas será que tal? Será que não? Mas a palavra é poderosa. Enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando da tua casa. Para nós é poder. Para nós é poder. Irmão, vou falar até que você entenda: para nós é poder.
Tem gente que é só filosofia. Tem gente que isso aqui é só teologia, mas para a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Rema em Santo Elias, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. E se você procura o resultado deste poder, olha, essa pessoa que está ao seu lado, ela é resultado do poder da palavra. Talvez você se pergunte: em que consiste essa palavra e que resultado eu terei se crer nesta palavra? Porque a gente fica, creia, receba. E talvez alguém se pergunte: mas o que vai acontecer se eu receber isso? O que vai acontecer se eu crer nesta palavra? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quero que você entenda uma verdade aqui muito interessante. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer, e a primeira coisa que vai acontecer se você crer nesta palavra: cairá por terra todo o peso da religiosidade sobre a tua vida. Olha o que Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que está acontecendo aqui? Os fariseus impunham um jugo muito pesado sobre o povo, de modo que na sua hipocrisia nem eles conseguiam realizar o que eles mesmos impunham para o povo. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Talvez você diga: eu não quero saber desse Jesus, eu não quero saber desta palavra, porque o jugo desses crentes é muito pesado. Tem que usar a Bíblia grande, tem que botar gravata, tem que usar camisa social, tem que fazer um coque, tem que botar um sapato alto. Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, porque o que eu tenho para você é suave. Que tem gente que não chega até nós pelo peso da nossa religiosidade. Segunda coisa: o pecado não terá mais domínio sobre a tua vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo acalabachuri canta lamanácia, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, se até aqui você foi servo da bebida, se até aqui você foi servo de alguma droga, de algum entorpecente, quem sabe até de alguma prática homossexual, ou o Senhor te trouxe aqui para te dizer: o servo não fica sempre em casa, mas o filho fica. E se você receber o filho, você será livre, você será livre, você será liberto pelo poder da palavra. O que vai acontecer se eu crer nesta palavra? O pecado não mais te dominará. Porque tem gente que bebe não é porque quer, é porque ele não tem força para resistir à tentação da bebida. Tem gente que já é conduzido, já é levado, então ele é servo. Ele faz aquilo que o vício que o aprisionou quer que ele faça. Mas o filho te trouxe aqui para te dizer: a noite de você ser livre. Pode até parecer loucura essa palavra, mas ela é poderosa. Pode até parecer loucura, mas é poderosa. Talvez alguém não entenda o que está acontecendo, mas o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Terceira e última coisa, primeira delas: cairá por terra o peso da religiosidade. Segunda, o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida.
E terceira e a mais importante: será salvo tu e a tua casa. Se tu creres nesta palavra, tu receberás a salvação do Senhor. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Porque no passado, o povo separado pelo Senhor caiu de novo na idolatria. Adoraram a outros deuses. E serpentes ardentes saíram no meio do deserto, picando aquele povo, de modo que muitos deles ficaram enfermos. Então o Senhor deu ordem a Moisés para que construísse uma serpente. E todo aquele que olhasse para a serpente imediatamente receberia a cura, receberia a restauração. E assim foi feito. Todas as vezes que alguém olhava para a serpente que o Senhor mandou erguer no deserto, recebiam a cura, recebiam a restauração. Então o Senhor Jesus está dizendo a Nicodemos: assim como houve restauração e cura no deserto, assim como houve salvação e libertação no deserto, ao Filho do Homem ser levantado, ao Filho do Homem ser levado ao madeiro, todo aquele que crê receberá a salvação do Senhor. Todo aquele que crê receberá a libertação do Senhor. Eu te digo, não precisa de muita coisa não, basta que você creia na palavra da cruz, basta que você creia naquele que foi levantado por Deus. Ele pode até parecer fraco quando você olha para a cruz, ele pode até parecer vencido quando você olha para a cruz, mas eu tenho uma notícia para te dar: 3 dias se passaram, ele ressuscitou e vivo está para todo sempre, e quer contar contigo para a vida eterna. Talvez esta palavra seja inconcebível para você, seja difícil de ser associada, mas pelo Espírito de Deus, hoje em você brilha a luz do Evangelho. Pode ser que até a tua chegada você não entendia muita coisa acerca de Deus, mas basta olhar para a pessoa de Cristo e todas as tuas dúvidas serão sanadas. Talvez para eles a referência fosse Apolo, talvez para eles a referência fosse Pedro, fosse Paulo, mas para esta igreja, não desprezando a nossa liderança, a nossa referência é Cristo. O nosso líder supremo é Cristo. E se você crê no poder desta palavra, saia do seu lugar e entregue a sua vida a Jesus nesta noite. Se você crê no poder desta palavra, hoje os vícios não te dominam mais. Se você crê no poder desta palavra, nenhuma amargura te aprisiona mais, nenhum ressentimento te aprisiona mais, nenhum sentimento de ingratidão te aprisiona mais. Tu não serás mais servo das tuas dores, você será impactado pelo poder da palavra de Deus. Saia do seu lugar. Você que quer hoje receber uma revelação pelo poder da palavra. Você que hoje quer sofrer uma transformação pelo poder da palavra. Saia do seu lugar, você que hoje quer receber a cura pelo poder desta palavra. Porque o poder não está em nós, está na palavra. A virtude não está em nós, está na palavra. A salvação não está em nós, está na palavra. Nós encerramos aqui. Talvez alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus diga:
mas eu já sou filho de Deus. Jesus nos conta o contrário. E ele diz que ele veio para o que era seu e o seu não o recebeu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E se você crer no nome de Jesus, levante do seu lugar e entregue a sua vida ao Senhor. Existe alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem a primeira pessoa nessa noite entregando a vida a Jesus. Tem o primeiro corajoso entregando a sua vida a Jesus. Porque corajoso mesmo não é aquele que faz o que não presta. Corajoso é aquele que abandona o que não presta para viver para Jesus. Ele me encontrou. A segunda vida está aqui na frente. Nós queremos conhecer a terceira. Pode parecer loucura, mas a palavra da cruz é poderosa. Que me libertou. Talvez para você não tenha nenhum sentido, mas toda amarra que prendia essas vidas já foi destruída pelo poder da palavra da cruz. Salvou. A igreja se coloca de pé. Eu não sou mais escravo do medo. E para você que ainda deseja receber ao Senhor, a oportunidade está aberta. A igreja orando ao Senhor. A igreja adorando ao Senhor. Celebre a palavra da cruz. Celebre a palavra da cruz. Alamanto e alabashuri comanácia. Enquanto os pastores intercedem, enquanto os pastores oram, nós cremos no poder desta palavra. Antes de eu nascer, Equipe de louvor adorando ao Senhor. escolhido eu fui. Toda a igreja adorando ao Senhor com a equipe de louvor. Por meu nome me chamou. Aleluia! De novo eu nasci. Ainda tem oportunidade para você, ainda está aberta. Saia do seu lugar. Entregue a sua vida a Jesus. Saia do seu lugar, Ele quer transformar a sua vida. Eu não sou. Tu não serás mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Saia do seu lugar, entregue a sua vida a Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Vai com o refrão, Judeu, o refrão. Abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Oh, aleluia! Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Vocês que receberam ao Senhor, grite: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. A palavra da cruz te encontrou. A palavra da cruz te resgatou. Te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Me resgatou e agora posso. Declare: eu sou filho de Deus. Eu sou. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas